E quando eu cheguei aqui para trabalhar, estava tudo arrumado normalmente, como um dia comum. E eu estava cantando serelepe, quando eu abri a esterilização, a pessoa estava lá dentro chorando. Eu disse, o que aconteceu? Na nossa clínica, cada paciente é muito especial. E cada um tem a sua história única. E a mágica aqui acontece quando a história do paciente vira parte da nossa jornada. Como vocês sabem, novembro é o mês de aniversário da clínica. E nesse aniversário nós decidimos perguntar para você em que momento a clínica entrou na sua história e como você acha que você contribuiu para a formação desses 9 anos. Ninguém melhor que ela, Priscila, que tem uma história muito extensa com a gente, que trouxe muito da identidade dela para dentro da clínica, que é o meu motivo de orgulho e validação de um propósito para começar a contar para vocês, na prática, como isso aconteceu. Oi, meu nome é Priscila. Eu conheci a clínica em 2016. Na época eu lembro que eu estava com alguns traumas e eu cheguei aqui para fazer uma consulta odontológica. Estava com o rosto muito inchado. Eu estava com muito medo. E aí já conheci a Monique lá da farmácia do pai dela. E aí eu vim aqui, né, para poder conhecer e ser tratada. E aí eu lembro como eu estava nervosa na recepção, com muito medo, muito trauma. Eu vim com muito trauma. E a minha história de superação de trauma com o dentista foi por conta dela, que eu só consegui fazer meu tratamento porque foi com ela. Eu senti muito medo. Aí ela me chamou, conversou comigo, me entendeu, me acolheu. E desde aquele primeiro contato ali como paciente, eu me apaixonei pela forma como ela cuidava dos pacientes dela. Eu nem entendia muito bem como era a odontologia, mas eu consegui sentir na prática o que a Monique foi para mim ali naquele momento. A Priscila, com um tom de voz muito firme, quando a gente se encontrou, era incongruente quando ela foi para a posição da cadeira odontológica. Parecia uma criança assustada e muito nervosa, apavorada. Assim, a sensação era que ela estava apavorada. Conseguimos conversar, consegui entender os traumas dela. Deixei muito claro que só iria acontecer no tempo dela, que a gente tinha todo o tempo do mundo. E pegamos um certo nível de intimidade e confiança. Quando terminou o tratamento clínico, as restaurações, tratamos as infecções, ela estava com edema, eu disse para ela, então, Priscila, agora você está saudável. Nós precisamos olhar a sua questão ortodôntica. E aí a Priscila, que tinha uma condição ortodôntica um tanto quanto complexa, muito prejudicada esteticamente, né? Olha para minha cara, nós já tínhamos uma certa confiança, com os dentes numa posição de projeção, que me dava um pouco de medo dela cair e se machucar. Olha para mim e diz, você acha que eu preciso? Foi exatamente assim que ela falou. E a gente, eu tenho que acolher a paciente nesse momento. Agora, enquanto amiga e funcionária, eu posso fazer esse comentário. Mas na hora eu disse, Priscila, eu acho que sempre podemos melhorar. E a questão da sua respiração vai melhorar muito. A questão da sua concentração, disposição. Dor de cabeça. Dor de cabeça, ela tinha muita enxaqueca. E aí eu consegui explicar para ela que a questão da ortodontia, que esteticamente também era muito necessária, passava um pouco disso, não era só uma questão estética, era uma questão de saúde. E consegui mostrar para a Priscila um dos nossos propósitos, que é tratar gente e não só o dente. Mostrei o quanto aquela questão ortodôntica de posicionamento dentário estava influenciando na qualidade de vida dela e que ela nem imaginava que, por exemplo, os episódios de enxaqueca que ela tinha muita olheira, muito cansaço. Às vezes na consulta ela dizia, sempre eu estou muito cansada. E tudo isso porque ela era também respiradora bucal, ela fazia apneia, enfim. E a gente conseguiu mostrar para ela que esteticamente, sim, ela poderia melhorar e que ela precisava um pouco. Vocês vão ver as fotos. E também que acima disso, tô brincando e dei uma exagerada, lógico, mas que acima disso ela ia ter um ganho muito maior na saúde, que é o mais importante. Odontologia trata saúde. Odontologia trata gente através do dente. E aí,
mais uma etapa vencida, concluída. A cada entrega de resultado, ela ia ficando mais motivada, começou a viver tudo aquilo que eu prometi para ela no início. Ela perdeu um dente antes de vir para cá. E quando eu tentei falar sobre esse dente perdido lá atrás, ela falava assim: faço tudo, mas implante de jeito nenhum. Ela já imaginava uma furadeira furando ela. Vocês tinham que ver ela contando essa cena. Parecia um filme de terror. E eu entendi que não era o momento de falar sobre isso. Falei, vamos uma coisa por vez. Fizemos o clínico, fizemos a orto, e aí ela já estava muito satisfeita porque ela já tinha começado a colher os frutos na prática, na vida do tratamento. E aí chegou o dia. Falei, Priscila, tá tudo lindo, você tá quase tirando o aparelho, mas agora a gente precisa conversar sobre o seu implante. Porque quando o paciente tem ausência de um dente, e às vezes ele fala, palavras da Priscila, não vou mexer não, é lá de trás. E aí eu tive que explicar para ela que um dente lá de trás vai fazer muito estrago. Porque a mordida é uma oclusão, ela é uma engrenagem. Por isso que na engrenagem, lá na mecânica, como chamam aquelas pecinhas? Dente. A nossa mordida precisa se encaixar como uma engrenagem. E quando você falta um elemento lá atrás, pode ser ele o gatilho da enxaqueca, pode ser ele o gatilho de problemas de coluna. Nós vamos falar sobre isso em outros episódios, em outros momentos. Mas no caso da Priscila específico, eu tinha certeza que ele estava contribuindo muito para o quadro de enxaqueca dela. E se a gente não reabilitasse, se a gente não colocasse aquele implante, o tratamento dela de orto ia acabar se perdendo. Porque os dentes não teriam ali em quem se encaixar, ficaria um espaço e com 2 ou 3 anos provavelmente estaria desalinhado. E aí quando eu falei implante, conta, Priscila. Não, pelo amor de Deus. Como eu contei... Né? E ela fazia isso. Ela acabou de fazer o movimento que ela fazia. Ela ficava assim, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Era muito medo, muito medo. Mas a Monique, ela foi quebrando esse medo, né? Me mostrando que existia formas diferentes de cuidar, de acolher. E aí eu fiz. Falei que não, bati o pé, falei que não, porque eu sou um pouco teimosa, ela sabe disso. Só um pouquinho. Quem trabalha aqui sabe que eu sou um pouco. É só um pouquinho. E aí, não vou fazer. Ela, não, é necessário. E o que eu gosto muito da Monique, que me inspira muito na Monique, é que ela gosta de explicar. Ela sempre falou que ela gosta dos pacientes dela sendo quase doutores, porque ela dá aula de como explicado. Por quê? Porque faz mais sentido, e ela falava isso muito para mim quando eu estava no meu tratamento, quando o paciente entende o processo dele, quando o paciente está ciente do que vai acontecer aqui ou ali. E aí isso foi me dando muita segurança e chegou o dia dos... Você não falou dos sisos que eu te fiz arrancar. É verdade. Mas enfim. Vi sisos, mas... A história é muito longa, a gente já tem que fazer uma série, então a gente está facilitando. Ela quase tinha que segurar a minha mão para poder fazer os procedimentos cirúrgicos. Porque eu confio muito nela, tenho muito essa confiança aqui em todos os profissionais que cuidaram de mim, que foram alguns, né? E aí, uma semana antes da cirurgia da Priscila, ela veio buscar o pré-operatório e eu estava atrasada em 1 hora. E a gente tinha acabado de ter uma funcionária que tinha se afastado por motivo de saúde. E eu estava enlouquecida, no caos, e eu estava nervosa porque paciente que tem medo eu não gosto de deixar esperando. Gosto que ele chegue e logo entre para falar comigo. E nesse dia estava embolado. Quando eu vi na câmera que a Priscila estava do lado de fora, eu fiquei um pouco tensa. Falei, ela vai acabar desistindo, porque assim, você não pode dar motivos para o cara desistir. E aí, ela ficou lá 1 hora sentada assim, eu olhava pela câmera, parecia que ela estava no corredor da morte. Ela ficava assim. E aí eu falei, ela vai embora, enfim. Ela não foi embora. E aí quando ela entrou na sala, falei, Priscila, me desculpa, a gente teve um problema. E ela começou a me dar várias ideias de como eu podia resolver aquilo. Eu acho que foi uma troca, assim, ela sentia gratidão e eu falo que é aí que a mágica acontece. Ela sentia gratidão por tudo que eu fiz ela evoluir e a Priscila quase me deu uma consultoria de atendimento. E aí quando ela terminou de falar, eu falei, você quer trabalhar aqui? Aí ela disse, ela estava de roupa de técnica, ela fazia técnico de enfermagem nessa época, eu lembro que ela estava toda de branco. E aí ela disse assim, quando? Eu disse, amanhã. Aí ela, amanhã, que horas? Eu, 8 da manhã. Isso eram tipo 6 da tarde. E aí ela disse assim, mas como? Eu falei, você confia em mim? Ela, muito. Eu falei, você confiou na sua saúde, sua boca, você confia em mim? Aí ela disse assim, isso depois, a gente não imaginava o quanto de vezes a gente ia repetir isso, né? Uhum. Ela disse, confia. Eu falei, então eu não vou largar sua mão. Eu vou te ensinar e vai dar certo.
E aí, no outro dia, 8 da manhã, tava a Priscila aqui, assim, sem saber o que eu vou fazer. Eu falei, vou te ensinar tudo o que eu sei. Botei a Priscila pra dentro da sala, e ela, assim, não sabia se isso era bom ou ruim, porque ela tinha uma cirurgia de implante uma semana depois. Então, eu não sabia se aquele excesso de informação ajudaria ou não. Mas ela tinha me dado uma consultoria de atendimento. E aí, eu coloquei ela na sala e comecei a ensinar para a Priscila, principalmente, essa parte do acolhimento. Então, depois a gente foi entrando em assuntos mais técnicos, mas eu lembro que essa primeira semana antes da cirurgia dela, ela ajudava no acolhimento. Porque é sobre isso. Você vive aquilo que você depois entrega para o outro. Aqui é assim. Então, a Priscila já tinha vivido a experiência de ser acolhida, e aqui na clínica a gente não tem recepção. O nosso setor de recepção se chama acolhimento. E ele foi constituído pela Priscila. A primeira pessoa que deixou de fazer recepção e fez acolhimento foi ela. Então, uma semana antes da cirurgia dela, ela passou fazendo acolhimento dos pacientes. E quando o paciente entrava para mim na sala, ele já conhecia a nossa metodologia. A gente já tinha quebrado aquela imagem do dentista distante, frio, e a Priscila estava totalmente já alinhada nesse contexto. Isso foi ótimo, porque ela esqueceu que ela tinha uma cirurgia marcada naquela semana. E aí, no dia da cirurgia, um dia antes da cirurgia dela, à noite, ela sempre fechava a clínica comigo, 10, 11 horas da noite, estávamos nós duas, porque a gente trabalha o dia todo. Quando dá o horário de sair, a gente ainda fica aqui de papo mais umas 2 ou 3 horas. E eu falava assim, fala pra sua mãe que você não estava trabalhando não, tá? Que você estava batendo papo comigo. E a gente ia embora meia-noite. E aí eu falei pra ela assim, ô Priscila, que bom que você tá calma, né? Aí ela, tô ótima, super aprendi o serviço. Eu falei, não, Priscila, sua cirurgia é amanhã. Aí ela fez assim, é verdade. Mas quem vai fazer o acolhimento? Eu falei, você não vai fugir não, a sua cirurgia é amanhã. E aí foi o processo da cirurgia dela, e a cirurgia foi tão tranquila, que ela terminou a cirurgia e falou assim, eu falei, você tá bem? Tá, tô ótima. E aí eu disse, vai pra casa, descansar. Não. Tô bem, vou ficar aqui. Tô bem, quero ficar aqui. Falei, Priscila, você tem um atestado, vai pra casa descansar. Não quero ir pra casa, vou ficar ansiosa, quero ficar aqui. E ela passou um dia sentada na sala de espera, extraoficialmente, porque ela estava de folga, continuou acolhendo os pacientes e contando na sala de espera o processo da cirurgia dela, operada. Então, assim, foi muito legal porque eu vi o quanto o implante é simples de fazer. Ela vivenciou isso, né? Acho legal ela contar, porque essa foi a minha expectativa, mas quem operou foi ela. Não, foi tranquilo. Todos os procedimentos, por já ter feito auxílio, né, acompanhado, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, quando tinha alguma cirurgia importante que eu não conhecia ainda, eu queria entender e às vezes ficava perguntando para você, perguntava para o profissional que fazia. Eu queria entender. E aí foi muito tranquilo, deve ter durado uns 20 minutos no máximo. Eu não tive edema, não tive nada, foi muito, muito tranquilo. Eu acho que muito disso foi porque eu vi, do lado de cá, trabalhando aqui, eu vi que esse acolhimento todo não era só uma mera falação da Monique ou dos dentistas que cuidaram de mim. Realmente, eles são muito preocupados e comprometidos com os procedimentos que são feitos. E foi muito tranquilo. E eu falei para o Anderson, já acabou, doutor? Aí ele, já acabei, sim. Eu acho que ela ficou já levantei, já saiu. Eu acho que ela ficou até um pouco frustrada. Porque ela olhou para mim e falou assim, isso aqui. Eu falei, por que? Você queria mais? Aí ela, não, tá ótimo. E ela acompanha todos os nossos procedimentos cirúrgicos. Um dia antes, a gente discute o caso, a gente faz o planejamento. Então, eu não deixei ela ver o planejamento dela para não deixar ela ansiosa. Por isso que eu acabei, né, cortando essa parte dela. Mas ela acompanhou isso de muitos outros pacientes. E isso acabou com o mito de que o implante era aquela furadeira, que dói. Que dói. Não dói. Isso acabou com o mito dela. E foi uma experiência que ela teve aqui como paciente. E depois começou a jornada dela como colaboradora.